Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Aqui João está dizendo que se nós pecarmos e confessarmos o nosso pecado a Deus, Ele nos perdoa e Ele nos purifica de todo o pecado. Ou seja, Ele nos limpa. A partir do momento que nós pecamos e nós nos arrependemos, verdadeiramente Deus Ele nos purifica. Né? E esta purificação, ela nos livra da consequência do pecado no mundo espiritual, que é o quê? Nos livra do inferno. É esse o trabalho de Jesus Cristo, é essa a necessidade do cristão ou da pessoa ser purificado por Jesus, para não sofrer a consequência do pecado no mundo espiritual que nos leva ao inferno. E é isso que eu queria falar, que muitas pessoas confundem o perdão de Deus que nos livra da condenação do inferno com o perdão de Deus nos livrar da consequência do pecado terreno. O perdão de Deus, ele não nos livra da consequência do pecado terreno, da consequência que nós pagaremos por este pecado na terra. O perdão de Jesus, ele nos livra da condenação do inferno, porque a partir do momento que nós pecamos, temos a consequência terrena, nós iremos pagar por este pecado na terra, vou dar um exemplo disso, e tem a consequência espiritual, que a nossa alma ela ainda está condenada a pagar por este pecado, a eternidade no inferno. E quando Jesus ele nos limpa, ele nos purifica deste pecado por meio do nosso arrependimento, ele nos livra desta condenação no inferno. E isso quando nos arrependemos verdadeiramente. É impossível enganar Deus, dizer que se arrependeu sem que haja arrependimento e obtenha de Deus o perdão. Não tem como. Deus ele sabe quem verdadeiramente está arrependido e quem não está. E ele só perdoa aquele que ele vê que verdadeiramente se arrependeu do pecado. Agora, uma coisa que as pessoas confundem, como eu estava falando, é o perdão de Deus, que é livrado da condenação do inferno, com as consequências do pecado terreno. Por exemplo, uma pessoa que ela mata outra pessoa, o tempo passa, ela pode se arrepender? Pode. Ela pode cair em si e dizer, nossa, o que foi que eu fiz? Eu tirei a vida de uma pessoa. Aquela pessoa pode chorar arrependida, pode pedir perdão a Deus. Deus ele vai ver se o arrependimento é sincero e Deus ele faz o quê? Ele perdoa. Né? A Bíblia fala que Deus ele nos perdoa, independente de qual pecado nós cometemos, desde que nós nos arrependemos verdadeiramente de todo o coração, Ele está disposto a nos perdoar. Agora, o perdão de Deus não vai livrar esta pessoa dele ser preso e dele pagar a consequência deste pecado na terra. Não tem isso. Tem gente que acha que é assim, eu fui perdoar, tá tudo certo com Deus. Eu errei e pronto, tá tudo certo. Não é assim. É por isso que João ele vai dizer, não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado no céu. Nesta mesma carta ele vai dizer que é Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas o pecado ele traz consequências, né? E devemos pensar antes de pecar nessas consequências e se estamos sujeitos a passar por elas, se estamos sujeitos a pagar o preço pelo pecado. Todo pecado ele tem uma consequência. O ladrão ele pode roubar, ele pode se arrepender, pedir perdão a Deus, mas isso não vai livrar ele de ser preso. O trabalho de Deus é livrar da condenação do inferno, não é da consequência terrena. Caso contrário, não haveria justiça. Então, muitas pessoas cometem erro achando que depois eu me conserto com Deus, depois eu peço perdão a Deus. A consequência, ela vai vir.
Mesmo que peça perdão, mesmo que se arrependa, a consequência vai vir. Se você matar uma pessoa, você pode se arrepender, pode pedir perdão a Deus, mas você está sujeito tanto a ser preso como ser morto pela família da pessoa que você matou. E Deus, ele não vai me livrar? Não é papel de Deus livrar. O papel de Deus é livrar da condenação no inferno. O perdão dele serve para isso. Não é livrar das consequências terrenas, porque as consequências terrenas ele nos fala quando ele nos diz para não pecar. Porque o pecado ele leva à morte. E ele leva tanto a morte física como a morte espiritual. Quem vive aprontando pode, aqui e ali, né, vive aprontando aqui e ali, pode a qualquer momento ser morto. E se morrer sem arrependimento, ainda vai para o inferno. Pagar a consequência, ou seja, pagou a consequência na terra e ainda está condenado a pagar a consequência no inferno. Então, o perdão de Deus, ele não nos livra dessa consequência. A consequência vai vir. A pessoa vai pagar o preço. A pessoa está achando, eu vou pecar, eu vou aprontar, depois eu me conserto com Deus, está tudo certo. Não é assim. A consequência vai vir, vai ter que pagar o preço pelo pecado. Quando Davi ele errou, ele buscou a Deus, se arrependeu, ele chorou. Mas não foi porque ele se arrependeu, ele pediu a Deus chorando que Deus perdoou, que a consequência não veio, veio. Aconteceu um monte de desgraça na vida de Davi por causa do pecado que ele cometeu. Tem muita gente que diz, Davi ele caiu no adultério, ele mandou matar o marido de Betseba. Mas muito se esquece que o preço que ele pagou foi um preço alto. Ele perdeu quase toda a família dele por causa disso. Um dos filhos dele estuprou a própria irmã, depois o outro irmão matou o próprio irmão. Depois foi um servo muito de confiança de Davi, matou o filho de Davi. Depois nasceu o filho dele, nasceu doente. Ele implorou a Deus, ele jejuou, ele se humilhou na presença de Deus e mesmo assim a criança morreu. E esta foi a consequência do pecado de Davi. Todo mundo fala que Davi pecou, mas ele pagou o preço e ninguém quer pagar o preço que ele pagou. Ninguém. Ele teve 2 filhos assassinados, uma filha estuprada e o filho dele que nasceu com Betseba morreu. Tudo por consequência desse pecado, porque Deus ele disse, a partir de hoje a espada não sairá da tua casa, toda a tua família será condenada pelo pecado que tu cometeu, ainda que tu tenha se arrependido, mas tu vai pagar o preço pelo que tu fizestes a Urias. E ele pagou. Ele se arrependeu, ele pediu perdão, Deus pediu, mas ele pagou o preço pelo pecado dele. Deus não passou a mão na cabeça de Davi, não. Ele era o homem segundo o coração de Deus, era, mas Deus ele é justo. E ele puniu Davi. Ele pagou um alto preço pelo pecado dele. E muitas pessoas erram, muitas pessoas pecam e não avaliam qual é o preço que vão ter que pagar por esse pecado e se estão sujeitos a pagar esse preço. Porque se todos fizessem isso, antes de errar, avaliassem que consequências vai trazer esse meu erro? Vai trazer essa consequência. Eu estou disposto a pagar o preço, por isso não estou. As pessoas errariam menos se elas fizessem isso. Se elas avaliassem as consequências daquilo que elas irão fazer, se elas estão dispostas a pagar o preço dali antes dela fazer, eles não fariam. Só vão avaliar a consequência depois. Aí depois se arrepende, já é tarde. Porque o pecado já foi cometido e a recompensa dele, a consequência dele, você vai ter que suportar. Você vai ter que aguentar. Assim como Davi teve. O filhinho dele nasceu doente, ele se humilhou diante de Deus, ele implorou a Deus, ele jejuou e ele implorou a Deus que Deus ele curasse a criança, que a criança não morresse. E mesmo ele buscando a Deus com lágrimas, o menino morreu. O primeiro filho que ele teve com Betseba morreu por causa do pecado que ele cometeu de ter mandado matar o marido de Betseba e depois ter adulterado com ela. Ele pagou o preço por esse pecado. E todos estão sujeitos a pagar o preço pelos seus pecados. Todos estão sujeitos. Todos. O mentiroso é bom mentir? Mas pague a consequência do seu pecado. Quando você falar uma verdade e ninguém acreditar. Por quê? Porque você é um mentiroso. Não é de se admirar que quando falar uma verdade ninguém acredite. Porque o mentiroso não mente sempre. Então ninguém acredita no mentiroso.
Ainda que ele chegue a falar uma verdade, todos irão ter como uma mentira. Por quê? Porque essa é a consequência do pecado. Aquele que rouba, ele rouba, ele acha que está tudo certo, mas tem a consequência, ninguém confia nele. Quem é que confia no ladrão? Ninguém confia no ladrão. Ninguém. Essa é a consequência que ele paga pelo pecado dele. Então, todo pecado tem a consequência. As pessoas não confiam no ladrão. E ainda quando acontece um roubo, ainda que não seja um infeliz que tenha roubado, a primeira coisa que vão pensar é nele, vão botar a culpa nele. Não, foi aquele fulano. Ainda que não tenha sido um infeliz, mas porque ele tem a fama de ladrão, às vezes ele acaba sendo culpado até por aquilo que ele não cometeu. Jamais vão culpar outra pessoa que não tem coragem de roubar, de pegar e nada de ninguém, mas o ladrão vai ser culpado. Ainda que não tenha sido ele, ainda que tenha sido outro ladrão, mas todos aqueles que são conhecidos como ladrão, eles serão suspeitos. Por quê? Porque essa é a consequência do pecado que eles cometem.